um Estado. Vamos falar um pouco disso, vou falar melhor disso um pouco ali na frente. Estado de Direito, ou seja, é aquela organização social na qual os indivíduos e o próprio Estado estão submetidos às mesmas leis, certo? Então, não existe o papel aqui do Estado autoritário, totalitário, né? O Estado que fica acima das leis. Ceticismo quanto ao poder, ou seja, liberais não acreditam que algum indivíduo em uma situação de poder superior consiga administrar os recursos de uma sociedade que elegeu. Então, o liberalismo não acredita que um só indivíduo consegue gerir os recursos da sociedade. É bem verdade que é importante a participação na política. Vamos falar um pouco mais sobre isso também no decorrer. Mas existe o ceticismo quanto ao poder ser um instrumento eficiente de distribuição de recursos e principalmente de organização da própria sociedade. E a meritocracia. Deixei a meritocracia por último para poder falar um pouquinho mais dela aqui, muito embora o tempo que vai ser escasso, esse é talvez um dos conceitos mais importantes que nós vamos ver hoje. A meritocracia que os liberais defendem não é a que é entendida pela grande maioria das pessoas. Aquela meritocracia que arroga que o indivíduo, quanto mais ele se esforça, mais ele ganha, vamos botar a coisa de uma maneira bem crua, assim, não é meritocracia. Esse entendimento precisa, de uma vez por todas, ser destruído, principalmente no debate num ambiente como o nosso aqui na universidade. Meritocracia, ela quer dizer que o indivíduo que demonstra, consegue demonstrar uma maior capacidade de gerar riqueza relativa, esse indivíduo é mais remunerado, é mais valorizado pela sociedade. De novo, o indivíduo que consegue demonstrar maior capacidade, ou seja, não necessariamente precisa ter, ele precisa pelo menos se vender dessa forma. O indivíduo consegue demonstrar maior capacidade de produzir maior riqueza relativa, ou seja, é o meu valor em relação, ou seja, quanto eu consigo produzir de riqueza além dos meus semelhantes, a mais que os meus semelhantes. Qual é o meu valor nessa sociedade? Por exemplo, se eu estou numa cadeia de produção e tem 1000 trabalhadores que fazem o mesmo trabalho que eu, muito embora eu esteja produzindo uma grande quantidade de riqueza ali, eu posso estar recebendo um salário bem menor por isso. Por quê? Porque eu não produzo uma quantidade de riqueza relativa, ou seja, em relação aos meus pares, muito superior a eles, pelo menos eu precisaria provar isso, provavelmente eu seria promovido, enfim, empreenderia, alguma coisa nesse sentido, para poder, de fato, isso se transformar em prosperidade. Pode tocar para frente. Que é capitalismo, né? Que faz todo sentido a gente entrar nessa discussão, uma vez que a gente falou de liberalismo. Capitalismo é um modo de produção, um sistema econômico baseado na propriedade privada e no qual se evidenciam todas as suas consequências, como a acumulação de capital, o trabalho assalariado, etc. Por isso que Marx chamou o fenômeno que ele observava naquela época de capitalismo, porque ele entendeu que a propriedade privada dos meios de produção propiciava a acumulação de capital e todas as suas consequências, ou seja, eu vender a minha mão de obra, né, para um empreendedor, enfim, um capitalista, né, como ele usava a expressão. Sistema econômico, por sua vez, é a configuração sobre a qual a produção, distribuição e consumo dos bens e serviços numa sociedade organizada, de modo a lidar com problemas inerentes à vida humana e ao mundo onde vivemos como escassez. Ou seja, o sistema econômico não é nada milagroso, ele precisa lidar com problemas inerentes à nossa característica de humanos, à nossa característica de viver num mundo com recursos finitos. Então não existe nenhum sistema econômico que consiga, por exemplo, tirar todos da pobreza. Não existe nenhum sistema econômico que consiga resolver todos os problemas do mundo, uma vez que o mundo, nesse sentido de troca, interação entre os indivíduos, é um mundo econômico e ele está submetido a essas leis econômicas. Escassez é uma delas, talvez a mais importante. Ou seja, é correto dizer que o liberalismo é capitalismo, mas não necessariamente o contrário é verdadeiro. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois, mas repetir que isso é bem importante. É correto dizer que liberalismo é capitalismo, mas não necessariamente o contrário é verdadeiro. Vamos falar sobre isso agora. O modelo hegemônico do mundo atual, então, é esse. Propriedade privada e auto-intervenção estatal. Muito chamado de capitalismo de Estado, mas tem gente que gosta de usar o termo economia mista. Pode ser também. O modelo defendido pelos liberais é esse: propriedade privada mais economia de mercado igual a capitalismo de mercado. Ou seja, a economia de mercado não é necessariamente uma economia na qual não existe Estado.
é aquela economia em que o Estado não interfere consideravelmente no sistema de preços. Vamos falar um pouco melhor sobre isso também, mas digamos que nessa economia em que o Estado pode até existir ou não existir, não vamos saber esse detalhe agora, nessa economia os preços flutuam livremente de acordo com oferta e demanda, né, por cada um desses bens, por cada um desses produtos. Parafraseando Milton Friedman, o capitalismo é necessário, mas não suficiente. Ele queria dizer claramente que o capitalismo é, claro, um modelo de produção adequado, desde que acompanhado de uma economia de mercado. Então, na prática, o que é o liberalismo? Na prática, saindo um pouco da teoria, assim, vamos para os indivíduos que a gente, para as situações que a gente encontra na rua. Vamos lá, liberais são a favor de uma vida sem legislações, regulamentações ou regras. Será que isso é verdade ou não? Não procede. Os liberais não acham que a vida é uma festa, eles simplesmente acham que as leis, que as regulamentações, elas precisam ser feitas pacificamente entre os indivíduos. Elas não podem ser objeto, por exemplo, de um governo totalitário, que, de novo, não está inserido numa organização social sob Estado de Direito, né, ou seja, um governo que está acima das leis, por exemplo. Né? Então, os liberais acham que a regulamentação faz parte da vida em sociedade, porém, não necessariamente em todo o setor, em todo tipo de interação humana, é necessário que o Estado intervenha com regulações. E aí, cada uma das escolas, que a gente vai falar no finalzinho da palestra, cada uma das escolas defende um tipo diferente de configuração para isso. O liberalismo não tem nenhuma relação com o nazismo e fascismo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem nada a ver, né? Tem um tal de Leandro, não sei se vocês já viram aí, o cara viralizou a internet com uma página chamada Homem Livre. E ele insistentemente fica tentando avisar pra galera que olha só esses liberais aí, pô, fascismo e tal. Eu acho assim, de, sei lá, de 1000 caracteres, pelo menos uns 200 é fascismo e outros 300 é liberalismo. Nada a ver. Na verdade, estão fazendo. Vamos apropriar qual é a definição que costuma ser mais aceita pelos liberais, então. Isso aqui é um plano cartesiano, no qual o eixo das abscissas eu tenho a liberdade econômica, no eixo das ordenadas eu tenho a liberdade individual. Isso aqui, quem originou foi um filósofo liberal, nós tivemos na década de 70, chamado David Nolan. David Nolan tentou estudar como é que se originava, quais eram as semelhanças da esquerda, historicamente, quais eram as semelhanças da direita, se existia algum tipo de organização, de opinião política intermediária ou diferente delas, e o que unia a esquerda lá do século XIX, século XVIII, enfim, com a esquerda do século XX. Ele chegou então nessa... Pode passar. Ele chegou então... Não, desculpe, volta. Vou explicar um detalhe. Então, como é que ficou a configuração? O que ele entendeu? É possível definir a posição política do indivíduo, segundo Nolan, se eu souber a opinião dele em relação a duas liberdades. A liberdade do indivíduo, que ele defende, e a liberdade entre os indivíduos, que é a liberdade econômica. Ou seja, eu consigo saber a opinião política de alguém, perguntando para ela, ou conseguindo obter com ela informações sobre o nível de liberdade que ela defende do próprio indivíduo, e o nível de liberdade que ela defende na relação entre os indivíduos. Certo? Ou seja, liberdade econômica, quanto maior a liberdade econômica e menor a liberdade individual, eu tenho um regime de direita, o contrário, esquerda, ou seja, menos liberdade individual, menos liberdade econômica e mais liberdade individual. E o libertário está do outro lado e o totalitário, né, que eu gosto bastante desse termo, está defendendo aí o mínimo possível de liberdade econômica e liberdade individual. Pode passar. Aí o que ele fez? Ele simplesmente entortou, né, transformou num losango para deixar a direita e deixar a esquerda e fez o tal do diagrama de Nolan, certo? Que é esse figurinha bonitinha que, caso vocês não saibam, é uma iniciativa do EPL, então o diagrama de Nolan, botem aí no Google e façam o diagrama quem não fez. É uma iniciativa do EPL, na verdade, o diagrama de Nolan original tem mais de 100 perguntas, o nosso tem 10, tá? Então é simplesmente para poder simplificar, pegar contato das pessoas e saber como é que anda o mapa político do Brasil. O liberalismo é contra tudo que seja público ou coletivista. Será que isso é verdade? Falso, claro. Aconselho muito vocês a lerem os textos do Roderick Long, que é talvez seja o maior filósofo liberal vivo, e um cara de Santa Catarina chamado Jacopo de Pellegrini, talvez alguns aqui conheçam.
Mas o Diago está traduzindo os textos do Rodrigo, e ele já fez uns 2 ou 3 textos aí sobre dizendo isso, que é coerente que o liberal defenda algum tipo de propriedade ou alguns tipos de propriedades de uso coletivo. E claro, não necessariamente eu sendo liberal eu preciso defender que tudo seja privado ou que tudo nesse momento seja privado. Eu posso ser um liberal, por exemplo, moderado, que defende um modelo de transição do Estado e que, claro, nesse modelo de transição seja coerente eu permitir algumas estruturas, sim, administradas pelo Estado. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso também depois. Os Estados Unidos são um país modelo para os liberais. Será que isso é verdade? Jesus Cristo. Vamos botar para frente aí para a gente ver. Então, esse aqui é um mapa famoso da liberdade econômica. Eu gosto mais do Heritage, né, da Torre. Tem outros 2 ou 3 aí, o pessoal pode gostar um pouco mais. Mas, se repara os Estados Unidos lá em 12º. Há 6 anos atrás, se não me engano, ou 8 anos atrás, os Estados Unidos estavam em segundo lugar, ou terceiro lugar. Então, nota-se que, e aí, claro, vale a pena a gente entrar num ponto importante aqui, sem se demorar. Os Estados Unidos praticam uma política imperialista. Ponto. Né? Os Estados Unidos enfia a moeda deles goela abaixo do mundo, na prática. Certo? É bem verdade que isso já não é mais como era antes, graças a Deus. Mas ainda assim, os Estados Unidos têm um poder de política monetária muito maior do que qualquer outro país, e nenhum outro país quer ver o dólar se dando mal, porque afinal de contas praticamente todos eles têm grande percentual de suas reservas internacionais em dólar. Não é de interesse de ninguém que o dólar derreta. Por isso que os Estados Unidos hoje conseguiu, na prática, ter uma política bem invasiva nesse sentido aí, né? Liberais são contra guerras? Claro, óbvio. Liberais são a favor de cultura de paz. Você viu algum liberal não defendendo cultura de paz? Quando ele ia lá nas reuniões do Instituto DPL todas as terças-feiras, 18h30, né? Pra frente. Defesa da livre iniciativa exclui os mais pobres. Nossa, mas o velho que andar pra frente isso aí, né? Falso. Na verdade, a defesa pela livre iniciativa, ela permite que a tiazinha ali, que estava até ontem tentando escapar de custo desde a polícia fiscalizar ela eventualmente no negócio dela, que ela tem formalzinho ali, não sei o quê, né? Até ela poder de fato conseguir escapar de impostos, por exemplo, da pessoa física que são maiores, enfim, uma cadeia enorme de benefícios. A livre iniciativa, um ambiente de livre iniciativa propicia que essa mesma empreendedora, que de fato né, consiga formalizar o seu negócio, consiga ter uma qualidade de vida muito mais digna, reduzir os custos da informalidade e com isso poder, por que não dizer, competir com quem já está aí no mercado, às vezes até mais estruturado do que ela, né? Ninguém começa grande, né? Então, sim, desculpe, falso, né? Não exclui os mais pobres, pelo contrário, dá muitas oportunidades aos mais pobres, muitas. Liberais acreditam na maior eficiência da iniciativa privada e em sua capacidade de atender às necessidades da sociedade. Óbvio, né? Na verdade, por que eu botei isso aqui? Eu falo óbvio, mas não é tão óbvio. A gente sabe muito bem que tem muita gente que acha que votaria falso nisso aqui no show do milhão, sem dúvida. Né? Por quê? Porque, pô, liberais acreditam na maior eficiência da iniciativa privada. Olha só isso aqui, os caras, muita gente são veneno ouvir isso, né? Meu Deus, está dizendo que a iniciativa privada é melhor que o Estado, mas o Estado faz pelas pessoas e tal, isso aqui. A questão aqui, gente, é o seguinte, para quem não é da área da economia, para quem é também, indivíduos, existem algumas leis econômicas que não podem ser revogadas com leis jurídicas, né? Na verdade, praticamente todas elas, e essa é uma delas. Indivíduos reagem a incentivos. Ponto. Indivíduos sempre reagirão a incentivos. Qual é a estrutura que permite, que dá mais incentivos para a eficiência? Ou seja, que permite que caso eu tenha um prejuízo, eu sinta no bolso e reveja a minha estratégia, por exemplo, de modo a tentar conquistar o maior número possível de consumidores, de clientes, enfim. E, claro, buscar eficiência. O que é eficiência? Produzir mais riqueza com a menor quantidade de insumos e recursos possível. Certo? Então, isso é eficiência. O Estado, não é que o Estado não pode ser mais eficiente do que ele é. Claro que ele pode ser mais eficiente do que ele é. A questão é muito difícil eu apostar as minhas fichas de que o Estado, uma vez que ele pode nos tributar todos aqui, dar um real de cada aqui e sanar uma dificuldade que ele tem ali na frente, é muito difícil acreditar que esse tipo de estrutura, principalmente com o caso brasileiro, que é um caso que tem uma Constituição
Federal de 88 que não ajuda, né? O próprio regime estatutário piora muito a própria governança corporativa dentro das empresas públicas, né? Então é muito difícil acreditar que esse tipo de estrutura vai conseguir gerar mais riquezas com o mínimo possível de insumos em relação a uma empresa privada. Tá? Liberais são contra sindicatos e programas assistencialistas. Essa é pesada. Falso. Tomara que não voe tomate em mim aqui do Zancato. Mas o fato é, lidar com fatos, existem sim correntes de pensamento, dentro inclusive da escola austríaca, mas mais presentes na escola de Chicago, que aceitam que exista algum tipo de política assistencialista dentro de alguns critérios, digamos assim, né? Então a gente vai falar um pouco em relação aos sindicatos, importante, né? O problema nunca foi o sindicato em si, o problema nunca foi a organização de trabalhadores que tenta brigar, que tenta, né, conquistar uma qualidade de trabalho melhor. O problema nunca foi isso. O problema, na verdade, são dois problemas muito graves, né? O primeiro, não existe concorrência entre sindicatos. Muito raro tu ver, por exemplo, o pessoal dos bancários, por exemplo, que é a minha ex-categoria, poder optar pelo sindicato 1, 2 ou 3, e aí eles têm incentivos, de novo, indivíduos reagem a incentivos, né? Eles têm incentivos para que um possa prestar o melhor serviço para os bancários possível, de modo a de fato conseguir então gerar uma qualidade de representatividade interessante. E o outro problema, que é o maior, com certeza, é o seguinte: os sindicatos se financiam com dinheiro público. Isso é muito grave. O sindicato não precisa fazer o menor esforço para se financiar. Todo empregado, e subempregado assalariado paga pelo menos um dia do seu salário por ano para financiar a sua categoria sindical. E importante, mesmo que ele não tenha, porque tem algumas categorias que ainda não tem, que mesmo assim pagam uma contribuição sindical obrigatória. Isso é horroroso, isso é coercitivo, isso não tem nada a ver com uma sociedade livre. O liberalismo defende a privatização de todas as áreas da economia. Falso. Né? Pô, Bruno, é de sacanagem comigo, cara. Vem pra cá pra ver uma palestra de liberalismo. O fato é, enfim, e aí de novo, lidando com fatos, não é minha opinião, né? Mas o fato é que sim, existem alguns liberais que, com bons argumentos, defendem que alguns serviços, e eventualmente bens, inclusive bens públicos principalmente, sejam oferecidos pelo Estado. Tá? Por algumas características que esses bens ou esses serviços, eventualmente, né, estruturalmente ou naquela circunstância, venha a ter, que dependa, naquele momento, de uma estrutura estatal. Já vamos falar também em quais condições e sobre quais aspectos. Né? O liberalismo, tal como o capitalismo, é insustentável socialmente e ambientalmente. Essa aí é difícil de desconstruir geralmente, né? Mas é falsa. Vamos desconstruir da maneira mais fácil possível. O que é liberalismo? É a defesa por uma economia de mercado. Falando sobre isso. O que é uma economia de mercado? Uma economia de mercado é a economia na qual os preços são livres, ou seja, eu estou operando plenamente no sistema de preços. O sistema de preços, por sua vez, é o sistema organizado, vamos dizer assim, no qual os preços dos produtos são determinados pelas relações de oferta e demanda por aquele bem. Certo? Então, eu vou contar para vocês uma historinha, só para ver se fica bem clara essa questão do porquê que o capitalismo, principalmente sob uma ótica liberal, é o sistema mais sustentável ecologicamente e socialmente que existe. Suponhamos que eu seja Pedro Álvares Cabral, eu acabei de chegar num lugar chamado Brasil, acabei de chegar. E aí eu dou um oi pros índios ali e tal, e vejo um metal amarelo, bonitíssimo, assim, nossa, legalzíssimo. Gostei, vou produzir todas as cadeiras agora, lá para Portugal, com esse metal amarelo aí. Começa a produzir. Afinal de contas, esse metal amarelo se acha em qualquer lugar. Acontece que não demora muito, o metal amarelo já não se acha mais em qualquer lugar. Ele começa a ficar escasso. Começa a ficar caro achar esse metal amarelo e o metal amarelo já passa a não ser mais tão interessante de produzir cadeira. Só que depois ele acha um outro ali. Ele acha, sei lá, um ferro, não tem muito disso, mas enfim, ele acha um outro. Que ele identifica que os custos de extrair aquele metal
são muito menores. Não vale muito mais a pena agora consumir cadeira que isso. O que acontece? O sistema de preços, ou seja, o fato do ouro ter ficado mais caro, dá um sinal aos consumidores, aos produtores, de que aquele bem está ficando escasso. Isso é um sinal que todo mundo sente, que é o sinal de um produto ficando mais caro. Ou seja, imediatamente todos os consumidores param ou reduzem muito a demanda por aquele bem, até que aquele bem consiga ou continuar disponível na natureza, ou, dependendo qual é o bem, é claro, né, conseguir ser reposto na natureza. E aí serve para tudo e qualquer bem, estamos falando desde laranja até o próprio ouro que eu exemplifiquei. Então é por isso, é por causa do sistema de preços inerente à economia de mercado, inerente à filosofia liberal, que eu tenho um sistema que ouso dizer aqui, se alguém quiser contestar, tem uns espaços depois que vão ser muito bem recebidos para isso, mas ouso dizer que o liberalismo é o sistema mais sustentável socialmente e ambientalmente que existe. Então, algumas perguntas que podem estar pairando na cabeça de alguns. Tá? No ambiente historicamente sustentado pela intervenção estatal e dependência das estruturas públicas, qual processo levaria um indivíduo a se demonstrar simpático ao liberalismo? Todos os liberais pensam da mesma maneira? Quais os diferentes caminhos para se chegar à conclusão de que um modelo de Estado mais enxuto, ou até mesmo inexistente, poderia ser o sistema que melhor atende às necessidades da humanidade? E será que isso é uma verdade também? Né? Então, faço aí a pergunta, né? Você acha que o governo deve ser limitado? Perguntem-se a si mesmo. Vocês acham que o governo deve ser limitado? Não ou sim? Né? Para quem acha que não, isso é um totalitário. Se você acha que o governo não deve ter nenhum nível de limite, ou seja, ele deve interferir em qualquer aspecto da sua vida, deveria até decidir se você está aqui agora ou não, por exemplo, ou se você deveria estar em casa, se deveria estar produzindo, você é um totalitário. Então, quero crer que 100% da sala esteja desse outro lado, que é o lado que acha sim, que o governo deve ser limitado. A questão é, por quê? Como você chegou nessa conclusão? E limitado a quê? Ou seja, vai fazer o quê? Né? No fim das contas, a gente tem 3 questões para analisar. Motivo, metodologia e qual seria a função legítima do Estado. Essas são as 3 questões que nós vamos analisar agora, para entrar nas 5 escolas liberais e ver como é que elas analisam essa questão. A gente aprender a se entender dentro dessas escolas, a gente consegue se encaixar, se identificar, enfim. E aí lembrando que são escolas de pensamento. Nada impede de a gente compartilhar de opiniões de todas elas. E é geralmente o que acontece. Tá? Escola de Chicago. Eu vou passar da mais moderada para mais radical. Tá? Preferi fazer dessa forma. Até porque eu acreditei que, sinceramente, que ia ter muito mais gente de esquerda no auditório, de gente, né, de liberais, de direita, enfim, e preferi organizar dessa forma. Então vamos lá, Escola de Chicago, a gente tem Milton Friedman, eu peguei 4 nomes que eu gosto, tá? Enfim, tem muito mais. Milton Friedman, Rose Friedman, esposa dele, que já era economista quando ele conheceu, inclusive. Thomas Sowell e Gary Becker. Só para situar então todo mundo. Então, o Milton Friedman é um ex-miserável, filho de mercadores, passou fome a vida inteira, conseguiu se formar com 32 anos, se não me engano, PhD em Chicago. Né? Então ele era PhD com 32 anos e ganhava 87 centavos de dólar por dia, segundo o próprio relato dele, quando trabalhava para estudar. Rose Friedman é uma mulher. Né? Já vou explicar para vocês porque eu estou falando essa característica dela. Thomas Sowell é um negro e Gary Becker é um homossexual assumido. Então, só para vocês verem como são os liberais opressores, olha só. O pobre, a mulher, o negro e o homossexual. Né? Impressionante, vamos para frente. É impressionante como assim a gente consegue. O fato de todo mundo estar rindo significa uma coisa, ou seja, muita gente acha que esse tipo de estereótipo não combina com a ideologia liberal. Jesus Cristo. Vamos lá. Escola de Chicago, né? O mercado tem falhas, mas o Estado também. E a teoria econômica nos dá fortíssimos indícios de que as falhas de Estado são muito mais danosas que as falhas de mercado. Essa frase é do Milton Friedman, impecável, é óbvio. Né? Algumas características. É a maior, mais moderada e mais recente, anos 70, dentre as escolas liberais. É uma escola que, em geral, né, é correto afirmar que existe forte correlação entre o perfil dos economistas
e um sistema ético chamado utilitarismo. Utilitarismo, para resumir bastante, usar um conceito de Bentham mesmo, utilitarismo acha que a moral, o conceito, o suprassumo da moral é quando eu consigo atingir um sistema que ele consegue maximizar o nível de conforto, o nível de bem-estar dos indivíduos como um todo, certo? Ele consegue maximizar, vamos usar o termo utilitarismo do Bentham, tá? Ele consegue maximizar a utilidade dessa sociedade. O termo utilidade do Bentham é diferente do amigo, certo? A utilidade que ele quer dizer é o bem-estar geral, tá? Quase sempre são muito pragmáticos os economistas da Escola de Chicago, muito pragmáticos, ou seja, se se está discutindo alguma coisa que não é possível de ser posta em prática de alguma forma, com algum tipo de estudo muito aprofundado, dificilmente vai conseguir convencer alguém da Escola de Chicago a prosseguir nesse assunto. Tá? Ou seja, pragmatismo quer dizer, resumidamente, que consequências são mais importantes do que intenções. E, putz, como isso é importante para a economia? Porque o Estado gosta de fazer, principalmente o Estado brasileiro, gosta de fazer muita coisa com base em boas intenções. Né? Não água pra caramba, cara, impressionante. Né? Então, o Estado brasileiro principalmente, mas não é uma exclusividade nossa, infelizmente, ele gosta muito de fazer as coisas com base, ou pelo menos vende como se fosse, né? Com base na boa vontade, né? Com base nas intenções. A questão é, geralmente quando o Estado tem interesse de fazer alguma coisa, ele consegue fazer três coisas. Se ele deseja fazer X, ou ele tem intenção, três situações, né? Ele quer fazer uma política. Situação A, ele consegue fazer a política, mas com uma série de efeitos colaterais. Situação B, ele não consegue fazer a política e faz o inverso. Situação C, ele consegue executar aquela política com um custo extremamente superior ao da livre iniciativa para aquele mesmo fornecimento daquele bem ou serviço. Certo? Três situações. Ah, Bruno, duvido. Vamos embora então. Quando é que ele consegue então executar o que ele se dispõe, com boa intenção ou não, não interessa, vamos supor que seja, né? E gera uma série de efeitos colaterais. Suponhamos quando ele quer financiar uma indústria, ele quer gerar emprego, ele quer financiar a indústria, sei lá, automóvel, automobilística, né? Então ele vai lá e tira um monte de dinheiro dos cidadãos e consegue fomentar a indústria. Ele conseguiu fomentar a indústria? Claro, fomentou a indústria, a custo de um monte de gente. Então ele consegue atingir o objetivo dele, mas às custas de uma série de efeitos colaterais que tem um impacto social, segundo a Escola de Chicago, geralmente muito superior a esse benefício alcançado com essa política. Segunda coisa que ele pode fazer, ele pode tentar fazer X e fazer Y, sendo Y o contrário de X. Então, vamos pegar um exemplo. Ah, Bruno, esse eu duvido, não é possível, cara, sério. O Estado não pode ser assim tão horroroso, né? Vamos lá. Minha Casa Minha Vida. Qual é a intenção do Minha Casa Minha Vida? Vamos ser bem resumido. Transferir renda de rico para pobre. Para comprar casa, mas assim, na prática é transferir renda de rico para pobre. O que o Minha Casa Minha Vida conseguiu ser no fim das contas? Na prática, o maior programa de transferência de renda, desculpa, depois do BNDES, mas o maior programa de transferência de renda de pobre para rico que esse país já viu na pós-modernidade. O maior programa, maior, disparado. Tá. O maior programa disparado. Por quê? Porque ele conseguiu, explicar bem rapidamente, imóveis são bens que não conseguem ser produzidos, eu ia usar um termo técnico, mas enfim, não podem ser produzidos da noite para o dia, não são guardanapos, que eu ligo lá a maquininha e simplesmente mando produzir mais do que eu estava produzindo ontem. A partir do momento que o governo lançou a linha de crédito da noite para o dia, e eu não tenho mais imóveis, uma oferta de imóveis crescendo na mesma velocidade, da noite para o dia também, para acompanhar essa demanda, adivinha o que faz? A demanda e a oferta sempre vão se igualar, sempre. Lei econômica, possível revogá-la. Ou seja, o que faz com que a demanda que foi lá para cima volte a ficar estável com a oferta? Preço. O preço dos imóveis aumentou muito. E faço a pergunta, quem é que tem mais imóvel? Quem é que tem construtora? Quem é que tem empreiteira? Quem é que tem loja de material de construção? É rico ou é pobre? Moral da história, o tiozinho que tinha um terreno lá que ele venderia no máximo por 50 mil mais 2 boi, ele vendeu por 500 mil. Ele vendeu por 1 milhão numa construtora. E isso foi um programa de transferência de renda de pobre para rico, com uma magnitude lamentável, eu diria. Né?
Forte apelo científico, né? Então, geralmente, o pessoal da escola de Chicago gosta muito de usar a ciência para se embasar, e geralmente as considerações de Chicago, as conclusões dos economistas de Chicago são influenciadas pelos resultados dos estudos científicos, certo? Então, são consequências. Os intensivos de instrumentos quantitativos, acho que bem conjunto aí do apelo científico. E a única escola liberal hoje pertencente à ortodoxia. Todas as outras são heterodoxas, certo? Ou seja, não pertencem, vamos dizer assim, ao mainstream econômico, né? 18 ganhadores de Nobel. É a maior escola a entregar Nobel da história. 18 ganhadores de Nobel em 44 anos de prêmio. Milton Friedman, botei alguns ali, Ronald Coase, enfim, só cara bonzão mesmo. Aceita que possa existir a necessidade de desenvolver algum tipo de política assistencialista. Então vamos lá. Pontos fortes da escola de Chicago. Por ser pragmática, científica e mais moderada nas suas conclusões em relação às outras escolas, pode-se dizer que provavelmente é a escola que mais influenciou em conquistas de uma liberdade econômica e a melhor administração dos mecanismos estatais. Além disso, possui boa teoria de ciclos econômicos, especialmente quando analisa fenômenos em conjunto com outras, como a TASSE, teoria austríaca dos ciclos econômicos, vamos falar depois dela também. Limitações, como todas as teorias têm, né? Ninguém que está vendendo algo, enfim. Né? Por ser científica, não tem uma estrutura moral bem estabelecida, embora haja frequente convergência entre o objetivo dos economistas de Chicago em buscar relações de maximização e otimização com a ética utilitarista. É também criticada por alguns liberais por acabar sendo mais pragmática, em troca de não defender o ideal liberal ambicioso, certo? Então tem uma briguinha aí com o pessoal dos ANCAP aí de Chicago aí, porque, ô, brigar pela liberdade aí, mano, né? Geralmente rola isso mesmo. Então a escola de Chicago responde as perguntas que nós levantamos da seguinte maneira: por que o governo deveria ser limitado? Porque a teoria econômica nos dá fortes indícios de que a economia de Estado possui mais falhas do que o mercado. O Estado possui mais falhas do que o mercado, é por isso que a gente deve limitar o governo. Como se chega a essa conclusão? Ciência, né? Evidência empírica, certo? Então, geralmente, o caminho que leva um economista de Chicago, né, o liberal de Chicago, a essa conclusão é as análises dos processos científicos. Então, qual é o objetivo legítimo do governo, no fim das contas? Tem uma listinha aí. Proteger a população de agressores, interna e externamente, polícia, né? Zelar pela manutenção de contratos, judiciário. Fornecer bens públicos. Importante, bens públicos não é o prédio da Receita. Bens públicos, eu estou falando da definição econômica. Então, né, são bens que não são rivais, não são exclusivos e são indivisíveis. O que quer dizer isso? Não serem rivais. Eu usar mais ele, esse tipo de bem, não significa que o Gabriel vá usar menos desse mesmo bem. Certo? Não exclusivos. O Gabriel, se chegar nesse bem, para utilizar desse bem, ele não passa a ser o único utilizador daquele bem. Certo? Ser demandado para utilizar aquele bem. E indivisíveis, ou seja, não consigo separar, não consigo distribuir, não consigo dividir. Certo? Quais são os exemplos de bens públicos, então? Iluminação pública, estradas, defesa nacional. Os 3 maiores exemplos. Há quem diga que também as transmissões de rádio e TV também seriam exemplos de bens públicos. Lidar com externalidades negativas quando necessário com políticas assistencialistas. Certo? Então, Milton Friedman entendia, vou reproduzir as palavras dele, na verdade, mas Milton Friedman entendia que existem processos históricos que deixaram, inclusive por forte influência do Estado, mas processos históricos que deixaram muitas pessoas aleatoriamente excluídas do processo de desenvolvimento. Milton Friedman relatou preocupação com esse fenômeno de injustiça estatal, que não deixa de ser injustiça porque foi uma ação arbitrária no passado, e da eventual necessidade de se conseguir, de se conjunturar uma política assistencialista que busque recuperar um pouco dessa defasagem histórica e conseguir colocar os indivíduos em situação de um pouco mais de igualdade. A ideia é basicamente a seguinte: se eu hoje tirar todas as amarras do pobre, o cara é pobre mesmo, um monte de pobre, se eu tirar todas as amarras estatais dele, ele é livre? Milton Friedman dizer que não. Milton Friedman dizer que o cara desse até pode ser livre, mas ele não vai ser autônomo. Ele não vai conseguir por si só aproveitar as benesses dessa economia de mercado tanto quanto outros conseguiriam. Então, Milton Friedman acha que até um nível limitado de impostos é justificável ter esse tipo de política. Zelar pelos indivíduos que não possuem responsabilidade ou capacidade plena.
Então estamos falando de desde deficientes, né, permitir o acesso deles na sociedade, até crianças. Bruno, então tu quer dizer que Milton Friedman defendia que o Estado devesse cuidar da educação das crianças? Sim. Agora, Milton Friedman nunca defendeu que o Estado vá lá e construa uma escola. Isso é muito importante, porque zelar pela educação de crianças, jovens, adultos, enfim, não necessariamente significa que o governo tem que ir lá construir uma escola, botar um monte de funcionário público dentro e ficar administrando da maneira que todos nós aqui conhecemos que ele administra, certo? Milton Friedman, então, é um defensor da política de vouchers, ou seja, o Estado permite que qualquer um que quiser empreender no ramo de educação empreenda, e as pessoas que não puderem pagar, pelo menos não integralmente pelo serviço, conseguem receber um complemento de renda para poder ter acesso a esse serviço essencial e assim está garantido, de uma maneira muito mais eficiente, inclusive, o acesso dessas pessoas. Escola da escolha pública. De novo, só opressor, né? Annie Krieger é economista-chefe do Banco Mundial. Kenneth Arrow, ganhador de Nobel, James Buchanan, ganhador de Nobel, Patrick Friedman, neto do Milton Friedman. Aqui para frente. Patrick Friedman contou uma história interessante. Quando eu era pequeno, eu sonhava que um dia eu conseguiria voar. Por que eu desisti? Porque cheguei à conclusão que, mesmo que seja possível o ato do homem algum dia conseguir voar, não é prudente que eu viva na minha vida acreditando que um dia eu alcançarei tal feito, pois tudo nos leva a crer que as chances de que eu consiga são assustadoramente baixas. A mesma coisa eu digo aos que pensam que o governo pode conseguir cuidar do povo em primeiro lugar. Um político jamais conseguirá cuidar tão bem de você ou da sua família quanto consegue cuidar de si mesmo. Contar com isso é tão contra a natureza humana quanto esperar alçar voo. O máximo que o político pode fazer por você é deixá-lo livre para prosperar. Patrick Friedman falou isso no Brasil. Ele veio na conferência da Escola Austríaca em 2009. O pessoal da Escola da Escolha Pública é um pessoal que, por mais que algumas pessoas não fazem cara feia para mim agora, mas eles se baseiam na teoria contratualista, contrato social. Eu já deve ter ouvido falar isso, Rousseau, Locke, enfim, eram teóricos do contrato social, ou seja, imagine um mundo sem Estado. Segundo eles, um mundo sem Estado seria um mundo de barbárie, ou algo muito próximo disso, segundo eles. Estou reproduzindo, por favor, não. Seria um mundo de barbárie. Então, quais os serviços, qual é a intenção qual é a atitude dessas pessoas num Estado, numa situação sem Estado? Ou elas produzem coisas, ou elas roubam coisas dos outros, ou elas protegem as próprias coisas, certo? A partir do momento que esse tipo de situação social sem Estado atinge um patamar em que proteger as minhas coisas é mais caro do que o que eu ganho usufruindo delas, ele acreditava que seria justificável se cultivar um contrato social no qual se comporia uma empresa, chamada de Estado, né, para administrar essas situações e proibir essa interação entre os indivíduos, ou seja, fazer com que todos produzam, em vez de que um roube e outro protegendo, certo? E com isso todos produzem, a riqueza gerada por essa produção maior serve para pagar o Estado e o resto aumenta a qualidade de vida das pessoas. Essa é a teoria, bem a grosso modo, do contrato social que baseia a teoria da Escola da Escolha Pública. Tá? Foi da Escola da Escolha Pública que surgiu as 4 maneiras de gastar dinheiro. Tá? E todo mundo, não sei se acho que a gente está com um tempo um pouco apertado, né? 10 horas, Mas enfim, 4 maneiras de gastar dinheiro é um vídeo bem curto, 2 minutos, do Milton Friedman. O Milton Friedman que fala isso, mas essa ideia é originalmente da Escola da Escolha Pública. Tá? E vocês podem acessar no YouTube. Basicamente o que ele diz é o seguinte: o governo tira dos indivíduos que gastam o dinheiro deles com eles mesmos, ou seja, a maneira mais eficiente de se gastar dinheiro, porque eu estou preocupado com como eu vou gastar e o que eu vou obter, e ele tira das pessoas para gastar da maneira mais ineficiente possível, que é quando ele gasta dinheiro dos outros com outras pessoas. Essa é a maneira que menos gera riqueza. Então o que o governo faz na prática ele tira o dinheiro das pessoas, onde se poderia gerar muita riqueza com isso, por causa dos instrumentos de incentivo embutidos ali, e distribui para outras pessoas, o que faz com que a riqueza gerada nisso seja intrinsecamente dada à natureza humana. Não é porque um governo é pior ou melhor, dada à natureza humana, isso gera menos riqueza para cada unidade consumida. Existe o teorema da impossibilidade de Arrow também, que foi o que fez o Kenneth Arrow ganhar o Nobel, mas basicamente, para explicar a grosso modo,
o Orwell acreditava que não existia maneiras de se criar um sistema eleitoral justo e conseguiu provar isso. Ele conseguiu provar que raramente o político preferido pela maioria absoluta da população consegue ser eleito. Conseguiu provar isso e ganhou o Nobel, certo? Então também vale a pena anotar esse nomezinho aí e quem tem interesse, é claro, isso dá uma opinião. Rent-seeking, outra teoria forte dentro da escola de escolha pública, que a escola de escolha pública usa para explicar por que ela acredita que o Estado deveria ser menor. Por quê? Porque enquanto o Estado é grande, existem os rent-seekers. Os rent-seekers, desculpa. Vocês nunca viram o pessoal falar assim, olha, porque tem que acabar com o financiamento privado de campanha, porque o financiamento privado de campanha incentiva com que os empresários financiem o Estado e com isso o Estado vai lá e faça favores para eles. Faz sentido? É claro que faz sentido. Isso acontece na nossa cara. A questão é a gente saber diagnosticar bem o que está acontecendo. Por que se investe no Estado? Por que se dá dinheiro para o Estado para uma campanha? Porque o Estado é grande o suficiente, tem recursos o suficiente para poder valer a pena esse investimento. É óbvio. O Estado detém meios de produção, o Estado detém recursos suficientes para que vale a pena botar 200 milhões na mão do Estado, 80, sei lá quanto que a FEBOI doou, porque eu vou conseguir ganhar muito mais que isso. Por que eu vou conseguir ganhar muito mais que isso? Porque o Estado tem muito mais que isso. Certo? Então, esse é o fenômeno do rent-seeking. Custos dispersos e benefícios concentrados é outra teoria fortíssima dentro da escola da escolha pública que ela usa para explicar por que o governo deve ser menor. Imagina que nós somos 200 milhões de habitantes e cada um vai ser aprovada amanhã uma lei no Congresso, amanhã. Então faz de conta que não é todo dia, tá? Que é aprovada uma lei dessa. Então vamos supor que vai ser amanhã que vai ser aprovada uma lei que vai tirar R$1 do bolso de cada um de nós. Ou seja, o governo vai amanhã ficar mais rico 200 milhões. Quem está interessado em aprovar essa lei? 4 empresários. Vão receber 50 milhões cada. Na minha suposição, é claro, tá? Mas você já entendeu o que vai acontecer. Nenhum de vocês vai parar o que está fazendo por causa de R$1. Nenhum. Ou sei lá, uma meia dúzia que não tem muito o que fazer. Né? Agora, vocês acham que o cara que vai ganhar 50 milhões não gasta R$49.900 para fazer essa lei ser aprovada? É claro que sim. É claro que sim. Então esse fenômeno, que é inerente à política, de novo, não depende de um político ser mais bonzinho ou menos bonzinho, não interessa. Se é o cara iluminado, não interessa isso. O que interessa é que o sistema político onde ele está inserido funciona dessa forma. Cria instrumentos de incentivo, de novo, eu gosto muito dessa expressão, cria instrumentos de incentivo para que esse fenômeno aconteça para sempre, em maior ou menor grau, dependendo do país, da cultura de cada país. Democracia é menor que liberdade. Na verdade, essa definiçãozinha que eu simplifiquei muito, ela quer dizer o seguinte: a democracia só é válida para o pessoal da escola de escolha pública quando a gente tem que necessariamente 100% dos habitantes, ou 100% das pessoas, tem que compartilhar de um mesmo insumo, do mesmo recurso. Então, assim, centro acadêmico, por exemplo, todos os estudantes vão ficar sendo representados por uma chapa que vai ganhar durante um ano. Ou seja, ali cabe democracia. Ali cabe o voto, e aí quem dá mais, 50% mais um ali, beleza, ok. Agora, o problema é que a grande maioria, a gigantesca maioria de todas as relações sociais que nós temos não são caracterizadas dessa forma. Quando eu vendo algo para Gabriel, ninguém mais tem meio que nada a ver com isso. Então, eu gosto de usar o exemplo, vou pegar no pé de outro, vou pegar no pé do exemplo. Ou seja, a liberdade é muito mais democrática que a própria democracia. Vamos simplificar dessa forma. Por quê? Porque quando eu permito que mais interações livres sejam feitas numa economia, eu permito que mais vezes os indivíduos se beneficiem sem ter que se expor à vontade da maioria para algo que não precisava. Exemplo, EJ. Horroroso o que fizeram com o EJ aqui no CFH. Ninguém que não quisesse participar de EJ precisaria entrar para EJ. Certo? Ou seja, era só quem queria entrar para EJ, quem entra para EJ. Ia tentar entrar para EJ, né? Como é que é o processo seletivo? O que fizeram? Os caras votaram para que outras pessoas que não têm nada a ver com eles não pudessem entrar para EJ. Ou seja, se nós aqui entramos no consenso que capoeira é ruim, não gosta de capoeira, e a gente amanhã vai lá e faz uma assembleia para que ninguém mais pratique capoeira no campus, então, assim, por mais que isso não vai influenciar em nada, ninguém mais pode gingar capoeira no campus. Ou seja, é desejável que a gente substitua esse tipo de fenômeno por fenômenos de livre iniciativa e de livre interação entre indivíduos. Vai para frente aí. 3 ganhadores de Nobel, o Buchanan, Arrow e Michael Spencer, mais recentemente em 2001. Pontos fortes.
tem apelo popular muito forte, então ele conseguiu se tornar popular, conseguiu sensibilizar as pessoas mais simples, porque afinal de contas, vamos combinar, todo mundo sabe que o sistema político não funciona, todo mundo sabe que o político não funciona, são raras as exceções, isso está na boca do povo. O que falta ao povo, então, entender qual é a saída. O povo já identificou o problema. Na ideia da escola da escolha pública, o povo já identificou o problema. Resta só a gente levar a eles a mensagem da solução. E claro, a escola pública tem limitações, inevitavelmente. A argumentação é limitada por nunca ter evoluído muito em relação às suas ideias originais, o que, junto com a falta de cientificidade, fez a escola perder apreço na academia. Ou seja, mudou muito pouco a teoria da escola pública desde que ela foi, enfim, escrita. Para frente. Por que o governo deve ser limitado de acordo com a escola? Porque não existe escolha pública. O que existe é um sistema de eleições com falhas, teoria da impossibilidade, que dá poder desproporcional a indivíduos comuns que agirão de forma individual na vida pública por conta de limitações humanas. Indivíduos reagem a incentivos e políticos terão sempre incentivos a aumentar o tamanho do Estado, em movimento contrário ao defendido pelo contrato social e, portanto, em conflito de interesses com o cidadão, de acordo com a teoria da escola da escolha pública. Como se chega a essa conclusão, então? Verificando as limitações da democracia. Acabei de falar. A democracia não funciona pelo fenômeno que eu exemplifiquei agora. Então, qual é o objetivo legítimo do governo? Proteger vida e propriedade, polícia e judiciário, novamente, oferecer bens públicos e lidar com algumas externalidades negativas. E só. Certo? Escola austríaca. Isso aí ninguém conhece. Principalmente no Brasil. Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, pessoal, vocês veem que eu curto tanto o Hayek, gostando do Hayek, que eu botei a foto dele, ganhando o prêmio, o Ludwig von Mises apontando ali meio que dizendo assim, olha, se tivesse esse prêmio aí quando eu era vivo, eu ia ganhar. O Calmeiro tá meio, sei lá, tá meio bolado, também não ganhou, sei lá, meio que inveja. E o Pompalete acho que até está feliz, não sei. Vamos pra frente. Escola austríaca. O objetivo do mercado e dos preços é transmitir e processar conhecimento humano disperso. A curiosa tarefa da economia é, portanto, demonstrar aos homens o pouco que eles realmente sabem sobre o que imaginam que pode projetar. O Hayek. Hayek é muito. Multiplicidade de abordagens, ou seja, tem gente defendendo um monte de coisa ali, tipo, sei lá, né? Marginalistas, raciocínio dedutivo a priori, que recebe um nome bonito chamado de praxeologia, mas é raciocínio dedutivo a priori. Ordem espontânea são alguns dos exemplos de abordagens dos economistas austríacos. Individualismo metodológico, ou seja, o governo não faz nada, o capitalismo não faz nada, o que fazem são indivíduos. Indivíduos agem e apenas eles. Ou seja, se nós queremos entender o que o mundo que nos cerca, o que acontece à nossa volta, heurística positiva, no sentido, usando as palavras e abordagem austríaca, a gente precisa entender o que os indivíduos estão fazendo nessa sociedade e o que está motivando eles a fazer isso. Não simplesmente falar o capitalismo gera pobreza. Não diz nada, absolutamente nada, absolutamente nada. 2 prêmios Nobel, Hayek e Werner Schmidt, em 2002, se não me engano. Era um velhinho que parecia aquele cara da Praça Nossa lá, bota foto lá. Pontos fortes. Foi a base de praticamente todas as escolas de liberalismo modernas. A teoria austríaca dos ciclos econômicos, embora não explique sozinha muitas das crises já evidenciadas, é uma boa teoria de ciclos econômicos que se aplica bem ao caso brasileiro atual. A heurística positiva da escola permanece relevante para os debates políticos contemporâneos, ou seja, isso que eu expliquei, entender por que as coisas acontecem olhando para os indivíduos. Limitações, claro, todas têm. A escola austríaca já pertenceu à ortodoxia, mas hoje há quem diga que os conceitos importantes que ela carrega já foram absorvidos e aperfeiçoados por economistas da escola neoclássica e por isso foi deixado de lado por parte da academia. Não me batam, só estou reproduzindo. Austríaco. Paz. Vamos para frente. Por que o governo deve ser limitado de acordo com os austríacos? Porque o Estado não possui capacidade de saber o que as pessoas querem e quais os melhores meios para atingir os objetivos delas. Basicamente isso. Tá? Isso é um ponto em comum em quase todos os austríacos. Não importa que se o Estado iria utilizar recursos para botar o filho do indivíduo na escola e o indivíduo gastaria esse mesmo dinheiro de maneira responsável, pois ao mesmo tempo que isso pode acontecer, o contrário também pode. Certo? Ou seja, o indivíduo querer colocar o filho na escola e o Estado tirar o dinheiro para gastar. Qualquer coisa. Entendeu? Como se isso não acontecesse.
Como se chega a essa conclusão? Cada autor tem uma abordagem. Hayek, por exemplo, chega a essa conclusão através do desdobramento do conceito de ordem espontânea. E o Mises vai usar o raciocínio dedutivo a priori, né, que são os axiomas dele para identificar, né, essa conclusão. Qual é o objetivo legítimo, então? Proteção da vida, saúde, é a única escola que bota a saúde como prioridade do governo, tá? Expressamente, assim, me parece muito. Garantia a proteção da vida, saúde, liberdade e propriedade privada. Mas para Hayek alguns conceitos vão além. O que estiver sob o chamado império da lei, podem confundir aí com o Estado de lei, desde que a lei seja sempre prospectiva, ou seja, orientada ao futuro, ao que vai acontecer ainda, pode ser justificado, inclusive políticas assistencialistas, de novo com a mesma lógica do Friedman. Pessoas que foram historicamente, por motivos aleatórios, colocados às margens do processo de desenvolvimento. Ideia dos caras. Direitos naturais. Ayn Rand usa, Robert Nozick, Alan Greenspan, para quem não sabe, é o ex-Fed. O ex-Fed era justo naturalista, cara. Olha só como eu dei irônico. Frederic Bastiat. Vamos para frente. Quando você perceber, cara, essa frase da Emília, cara, sério. Quando você perceber que para produzir precisa ter autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e pela influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que são protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é compensada e que a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Os 7 efeitos que ela fala, nós vivenciamos hoje no Brasil. 7, todos eles, sempre são. Certo? Essa mulher, pô, assim, não era boa. Justnaturalismo, então, aqui. Tá? Qual é a ideia? A ideia é que nós temos direitos naturais que vêm de Deus na ideia do John Locke, e que na ideia do Robert Nozick não era bem assim. Mas, enfim, a ideia é, nós temos direitos naturais. O fato de nós sermos humanos, estarmos aqui vivos, temos além do direito à vida. A gente tem a propriedade ao nosso próprio corpo, e tudo que ele gera, trabalho, renda, etc, etc. E a gente tem direito, é claro, à liberdade, porque não faz sentido eu ser um indivíduo se eu não for um indivíduo livre, certo? Eu não sou uma coisa, eu não sou um martelo que veio ao mundo para, enfim, alguém usar, né? A mais antiga das escolas liberais, disparado. Objetivo do Ayn Rand, né? Fica aí a dica para o pessoal ler Atlas Shrugged, né? Que é a Revolta de Atlas, que é um excelente livro, muito tranquilo de ler, principalmente para quem nunca leu nada de liberalismo, que é um romance, tá? A Revolta de Atlas. Gravem bem. O Hope disse que eu acabei de falar, né? E eles acreditam que é imoral usar a força, né? Então o capitalismo de mercado como sendo o único sistema moral. Por que o único sistema moral? Porque é o único sistema no qual não há força na interação entre os indivíduos, não há coerção na interação entre os indivíduos, certo? Socialismo há, capitalismo de Estado há, comunismo mais ainda. Então a ideia deles é essa. Fraude é igual a uma agressão à propriedade, então eles vão defender um ativo combate à fraude como uma das únicas atividades do Estado. Vida, liberdade e propriedade como únicos direitos. Ou seja, saúde não é um direito. Pontos fortes. Para muitos, a abordagem justnaturalista é suficiente por si só. Porque, por causa disso que eu falei, eu sou eu estou vivo, eu sou meu e eu sou livre. Ponto. Nesse sentido. Certo? E as limitações? Enquanto muitos se sentem contemplados plenamente pela ideia de defesa irrestrita dos direitos, há inúmeras críticas em relação à argumentação justnaturalista ser frágil. Ou seja, esse debate aqui geralmente rende quando a gente está no ambiente de quem é liberal aí, está no grupo de ele sabe como é que eu estou falando. Por que o governo deveria ser limitado, então? Porque ele vê os nossos direitos naturais. Ponto. Simples assim. Como se chega a essa conclusão? Partindo do pressuposto que toda ação estatal precisa ou de pessoas ou de recursos. De pessoas está inibindo a nossa liberdade e de recursos está inibindo a nossa propriedade. Ou seja, está nos tributar e tal. Qual é o objetivo legítimo do governo, então? Zelar pelo cumprimento de contratos e pela proteção dos nossos direitos naturais, em especial contra roubos, fraude, como eu falei, e qualquer outro tipo de uso de força. Certo? Objetivos únicos do Estado, praticamente um Estado ali que serve só um escritório. E aí, finalmente, a mais extrema de todas, consegue ser mais extrema do que essa que a gente falou, que é o anarcocapitalismo. Murray Rothbard, né, com certeza o cara que fundou o troço mesmo, né, David Friedman, que vem com uma abordagem extremamente inovadora, filho do Milton Friedman, ele vem das heranças do pai, ele usa todinha a linha de raciocínio do pai, ele é o Milton Friedman igual.
em termos de argumentação e tal. Qual é a diferença? Enquanto o pai dele acreditava que podia ser legítimo o uso de algum tipo de instrumento público para alguma coisa, o David Friedman fala, meu pai estava enganado. No meu ensaio mental aqui, porque ele é um físico, ele não é um economista, ele só fez um livro ali para ver o que ia dar e vendeu um monte, sei lá, isso. Mas no meu ensaio mental aqui, o Estado parece ser muito sempre, em qualquer tipo de bem, inclusive bens públicos, inclusive defesa nacional, parece ser mais ineficiente do que o setor privado. Então não faz sentido destruir riqueza. Se não faz sentido destruir riqueza, não faz sentido existir Estado. Tá? Walter Williams também, mais um negro opressor, ali compõe o nosso quadro de liberais, tem vários negros inclusive, graças a Deus. Roderick Moore, como eu falei. Pra frente. Último slide aí, né? Ou penúltimo. Aí em cima o Murray Rothbard falando que o anarcocomunismo é um absurdo porque ele se livra de preços, ele se livra de emprego. Como é que uma economia funciona só com base nas demandas dos consumidores se eu não tenho preços para apontar, por exemplo, se um bem está acabando ou não? Como a gente falou. Não tem como essa economia funcionar. Não tem como esse sistema funcionar. Então, né? Então, falou que não tem que dar nenhuma importância. Ele era até um cara meio mal educado, né? O Murray Rothbard. Ausência total do Estado, múltiplas abordagens, então como eu falei, tem a justnaturalista do Rothbard, né? Que é igualzinho a Ayn Rand, só que ele acha que não tem que ter Estado para nada, nem para proibir fraude, nem nada. Formação política do globo completamente distinta do que é hoje, ou seja, para que o anarcocapitalismo seja completamente configurado como ele é planejado, como ele é idealizado, é necessário que tudo que a gente vê no mapa mundo de hoje sumisse. O mundo seria, na verdade, formado por inúmeros milhões, bilhões de condomínios, certo? Anarcocapitalismo como sendo o verdadeiro capitalismo. Eles sequer aceitam você falar que uma economia não anarcocapitalista seja uma economia capitalista. O que é um Estado segundo Weber? O Estado é uma instituição que reivindica o monopólio do uso legítimo da força em um dado território. Ou seja, Rothbard pegou esse detalhe, essa definição de Weber e falou assim, pô, então eu vou criar um axioma aqui, vou brincar de Mises, ele foi muito influenciado por Mises, então eu vou criar um axioma também. Axioma não coercitivo. É sempre errado usar a força, exceto em legítima defesa. Sempre. Segundo ele, sempre, porque imposto é roubo. Por causa disso. Vamos lá para frente? Estado enquanto agente inevitavelmente ineficiente, inclusive para bens públicos e externalidades negativas, justiça e polícia. O que eu falei sobre o David Friedman, no caso, né? Isso não era uma defesa do Murray Rothbard, é só do David Friedman. Pontos fortes. O anarcocapitalismo faz uma reflexão relevante ao que é o Estado como conhecemos e com embasamentos mais sólidos que outras correntes anarquistas, por entender a importância da propriedade privada. Fragilidades. Por ser muito distante da realidade do mundo, por necessidade de uma mudança global de conjuntura e disposição dos territórios, bem como revogar as estruturas políticas atuais, é considerado utópico. Certo? Então, é isso aí. Tem mais alguma coisa? Sim, claro. Porque o governo deve ser limitado? Aqui é rapidinho. Ele deve ser extinto, porque é ilegítimo. Certo? Ou inevitavelmente ineficiente. Como se chega a essa conclusão? A partir da conclusão que qualquer nível de imposto é roubo. Basicamente isso. Né? Simples assim. Então qual é o objetivo legítimo do governo, nesse caso? Dúvidas? É isso? Tá bom? Não é mais. Beleza. Nem sei onde hoje na madrugada eu tenho que enxugar ainda bem, né? Porque, pô, desculpa não, você não, ele pode chamar ainda. Falta quanto tempo? 10 minutos para perguntas? Perguntas, por favor. Vou aproveitar esse tempo. Bruno, professor, por que desigualdade não é ruim? Vamos fazer um bloco, tá? Só para a gente poder compilar, porque muitas vezes tem respostas semelhantes. Mais alguém? Perguntas? Comigo? Posso falar alto? Isso. Eu queria saber se a liberdade econômica e a política podem existir independentemente. Última pergunta. Mais alguém? Para a gente fechar um bloquinho aí. Eu vou fazer aqui. Minha pergunta é só para saber, quando eu falei no começo sobre meritocracia, eu consegui compreender